Graça e paz, irmãos. Amém? Como é que tá? Tá tudo certinho aí? Graças a Deus. Estamos chegando, irmãos, na reta final. Hoje nós vamos estudar o capítulo 28 e o 29 de Provérbios. E aí, se Deus quiser, na semana que vem, a gente termina estudando o 30 e o 31. Amém? Vamos orar nesta hora mais uma vez. Pedir a Deus que tenha misericórdia de nós, irmãos, e nos ajude agora neste momento tão importante que é a gente meditar e aprender as lições da Bíblia. Obrigado, meu Deus, bendito é o teu nome. Eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio deste dia abençoado, pela maravilha de ter o Senhor conosco. Agora que lemos esta palavra, pedimos o discernimento espiritual para nós e que as lições aqui aprendidas sirvam para a nossa vida diária. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço, te louvo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Se os irmãos notarem, já há muito tempo nós estamos estudando, irmãos, uma sequência de provérbios, né? E desde o 25, os provérbios são de Salomão. E por fim, nós vamos ver na semana que vem, no 30, palavras de Agur, né? E depois as palavras de Lemuel, ficando muito claro que eles são os autores, né? Deste texto. Agora, hoje nós vimos, entre muitas coisas, vimos lições já vistas ao longo do livro de Provérbios. Na verdade está repetindo, é por isso que eu não estudei com os irmãos como eu fiz no início. Estava bonitinho no início, né? Eu estava fazendo como é que eu falo? Por temas. Eu pegava um conjunto de versículos e dizia para os irmãos o que aquele versículo falava. Só que agora está funcionando assim, às vezes vai num assunto, às vezes vai no outro, mas então a gente pega aqui os ensinamentos para nós. O que vai começar para nós o capítulo de 28? Começa, irmãos, com instruções sobre justiça, honestidade e reputação. Depois vai falar da consciência, que a consciência culpada, ela pode levar a ações culpadas, enquanto a consciência limpa leva à confiança. Isso a gente vê demais, irmãos. A pessoa, quando tem a consciência culpada, ela acaba tomando atitudes também que são culpadas. Obrigado, viu, irmão Anderson? É porque, na verdade, irmãos, a própria Bíblia vai dizer assim para nós, que a gente caminha muito, como eu diria, colhendo o que planta, sempre assim. Você lembra lá a palavra de Deus quando diz assim, que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o que quer dizer para nós? Quer dizer que a nossa fala é consequência do que está no coração. Não importa, se é coisa boa, a boca fala coisa boa. Se é coisa ruim no coração, a boca vai falar coisa ruim. Então, esses salmos, esse conjunto de provérbios, deixa claro para nós que a consciência culpada pode levar a atitudes culpadas. E enquanto uma consciência limpa, vai levar a gente cada vez mais à fé, à confiança. Então é muito importante, irmãos, a gente fazer um trabalho de consciência, na nossa consciência. Será que aquilo que estamos fazendo tem algum respaldo de paz dentro da nossa consciência? Aquela consciência tranquila naquilo que a gente está fazendo? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que a nossa consciência é uma maneira muito boa de Deus nos guiar. Quando a pessoa, irmãos, põe peso na sua consciência e ela age sempre levando paz, mesmo que ela não conhece a Bíblia em determinado assunto, quando ela coloca isso em julgamento, né, a própria consciência, isso alega o coração, te deixa com paz, ou então te perturba, né? Quando algo não é bom, vai te perturbar. Eu entendo isso, que Deus trabalha em nós assim, desde a infância, né? Eu tenho dito aqui muito para a igreja, principalmente uma igreja igual a nossa, né, que é cheia de crianças, eu falo muito que a gente é mal desde a meninice, a Bíblia fala. E é muito fácil ver o quanto a gente é mal, é quando uma criança, irmãos, sequer ela provou das coisas erradas deste mundo, e ela já demonstra ser má. E muitos pais falam, pastor, o senhor está certo. Menininho novinho, de repente começa a fazer coisa má, né? Já aconteceu com vocês lá, não é? De novinha, quantos anos que ela tem? Tem 4 anos e eles já notaram isso. O meu netinho tem 2 e já tem um punhado de tempo que eu vejo, o bichinho é mau, irmãos. Mas quem ensinou isso para ele, irmãos? Ele não viu ainda as coisas ruins, a gente não deixa ele ver, a gente só escolhe o que ele assiste na televisão, né? A gente escolhe muita coisa, mas o menino com 1 ano e meio já era mau, e ele continua mal. Quando ele faz uma coisa ruim,
a gente olha no olho dele, fala que não pode, e às vezes até ameaça, para ele aprender, porque senão não vai aprender. Então a gente sabe que a consciência culpada, errada, vai levar a situações erradas, culpadas, mas agora a consciência limpa vai nos levar à confiança. É onde a gente precisa trabalhar isso em nós, no fundo da alma, do coração. A gente precisa aprender a Bíblia Sagrada, irmãos. Hoje eu postei no grupo, né, chamando para vir para o culto, e eu lembrei que na Reforma Protestante, lá em 1500 e pouco, uma das coisas que foi base para a Reforma é a Bíblia, as Escrituras. Eu falei isso na pregação de um dos domingos passados aí. A Bíblia é importante demais, irmão, para o crente, muito importante. Porém, de que adianta a Bíblia ser tão importante para nós, que somos filhos da Reforma Protestante, se a gente não estuda e nem sabe o que está escrito nela, não é, irmãos? Por um lado, a Bíblia é um livro comum, escrito no papel, está aqui, um livro comum, por um lado. Mas agora, a grande verdade da Bíblia é que ela tem um poder sobrenatural de Deus, porque ela é a palavra de Deus. Então, se você não abre esse livro aqui, e lê, e estuda, e corre atrás, já era, irmão, não tem valor nenhum para a gente, porque é um livro. É igual quem abre lá o Salmo e deixa aberto, né? Deixa aberto o Salmo lá em cima na sala, em algum lugar visível, tem gente que deixa, né? É o 91, não é? É o 91. Deixa ele lá, que valor tem aquele Salmo? Nenhum, aberto. A menos que alguém vai lá, irmãos, passa e olha, aí sim, eu creio que só de olhar ali, se for propósito de Deus, aquela palavra entra no coração da pessoa e pode causar uma arruaça naquela vida e ela mudar, ela vir a conhecer a Cristo. Mas é um livro, irmãos, e é um livro que precisa a gente debruçar sobre ele, estudar, ter momentos como esse, né? Eu já falei que terminando esse estudo da Bíblia aqui, na quinta-feira, eu não vou continuar com ele na quinta, não. Nós vamos, se Deus der graça para nós, né, e for do propósito de Deus, a gente vai montar um grupo que quem quiser para estudar, continuar estudando, mas não na quinta, porque eu descobri uma coisa: o povo não gosta de Bíblia. Você sabia que eu descobri que o povo não gosta de Bíblia? O povo não gosta de Bíblia, não, irmãos. Eles gostam de qualquer coisa, mesmo de Bíblia, né? Você já notou isso? É a minoria, está vendo? Vocês amam, vocês estão aí, larga tudo e vem, para a gente passar aqui uma hora e pouco junto, meditando essa palavra. O povo não gosta de Bíblia. Um dia alguém me disse, há muitos anos atrás, olha, as igrejas vão parar de dar estudo bíblico, porque as pessoas não gostam. Aqui me doeu, me machucou, sabe? Mas hoje eu vejo, irmãos, não é que a gente vai parar, é que a igreja não gosta, o povo não quer Bíblia. O povo quer, sabe o quê? Está doente, corre, pede oração. Está querendo um emprego? Me ajuda a orar, porque eu estou com uma proposta de emprego boa. O povo quer isso, irmão. Agora, quando você traz eles para a Bíblia, e olha que a Reforma Protestante, irmão, ela surgiu da insatisfação como a igreja tratava a Bíblia. A Bíblia era escondida, ninguém podia ler. A Bíblia era em latim. Só o padre que pregava ela em latim. Ninguém entendia batatinha nenhuma do que estava pregando. É a mesma coisa eu chegar aqui e pregar inglês, a língua que eu sei, né? Ou espanhol. Se eu começar a falar inglês, espanhol, talvez alguém vai entender. Mas a maioria, a grande maioria não vai entender nada. Na época era assim. Então, o que a Reforma Protestante fez? Olha, isso tem que estar errado. Ninguém entende, todo mundo tem que entender. Aí a base, uma das revoltas era esta, entre muitas outras, mas a base foi a Bíblia. Por isso que teve sola Escritura, sola Fide e tal, só. Então eles decidiram que a Bíblia por si só ela tem poder, não precisa de outro livro nem de outro ritual. Então foi Bíblia, irmãos, que deu início à minha fé e à sua fé como ela é hoje. E eu fico preocupado, né, irmãos, porque que não seja uma profecia, né, que aquela pessoa falou, olha, as igrejas vão parar de ensinar a Bíblia porque o povo não gosta. E você vê que não gosta mesmo, né, irmão? A gente tinha que gostar tão somente de ler a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia agora, irmão? Vamos ler, esmiuçar, né, os versículos. Porém, aqui estamos nós. Mas terminando isso aqui, já está no meu coração, irmão. Vamos deixar a quinta-feira livre, né? Para fazer outro tipo de estudo, mas não Bíblia, porque o povo definitivamente, o povo não quer Bíblia. Tá? A igreja não gosta de Bíblia, gosta sei lá de quê, né? E nem de churrasco gosta, porque a gente faz, quase ninguém vai, né? Brincadeira, irmãos, mas esta é a realidade. Pena que tá nascendo uma geração que não entende absolutamente nada da Bíblia. Então, nossos professores, né, o que eles aprendem de Bíblia para ensinar na sala? Ainda bem que hoje tem a Fátima, tem a Tayla, né,
tem a irmã Sabrina, quem mais professor da IBD que está aqui e do Ministério Infantil? Só vocês, né? Ainda bem que vocês estão, tá? Agora, irmão, vamos ser sinceros, se você não correr o estudo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, como você vai ensinar a Bíblia? Eu sei, vai ensinar, sabe como? Indo lá na internet perguntando o Google. Aí você pergunta o Google o quê? Não sei, né? Fala uma matéria aí que vocês dão lá na escola, fala lá na sala. Pois é, aí você vai lá e digita, Senhorio de Cristo, o Google vai e mostra um punhado de coisa, você pega aquilo, né, e vai dar na sala de aula. E aí? E você? O que você sabe do Senhorio de Cristo na Bíblia? Então você não conhece a Bíblia, como é que você vai ensinar a Bíblia sem conhecer a Bíblia? O professor que assina a Bíblia, ele nunca leu a Bíblia toda, ele precisa ler a Bíblia toda. Uma das exigências que eu fazia quando eu era examinador da banca para consagrar pastores, uma das perguntas que eu fazia é: quantas vezes você já leu a Bíblia toda? E sabe o que acontecia? Era raro um pastor, candidato a pastor, que falar que leu a Bíblia. Aí eu até parei, né? Falei, vou parar, não vou nem querer dar meu nome para examinar mais não, porque eu vou começar a reprovar a gente, porque na hora que eu falasse assim, já leu a Bíblia toda? O cara falasse que não, falou, então se eu te reprovo, lê a Bíblia toda. Aí eles iam ficar com raiva de mim, porque, para que ler Bíblia? Os pastores não leem a Bíblia, irmãos. Já imaginou? Bem, então esse é meu foco, é minha visão, talvez seja isso. Se chegar lá na frente Deus falar, não, continua, nós vamos continuar. Mas eu entendi isso, né? Eu entendi que é a grande verdade, as pessoas não têm aquele prazer, na verdade, pela lei de Deus. O Salmo 1 vai dizer, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Tá bom, até aí, irmãos, é disciplina. Você não se sentar na roda dos escarnecedores e nem se deter no caminho dos pecadores, isso é disciplina. Você fala assim, eu não vou para a porta do boteco. Você vai se você quiser, isso é disciplina. Agora, a outra parte já não é disciplina, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Que crente faz isso? Na lei do Senhor medita de dia e de noite. É para nós, é para mim, para você, né? Não é, irmãos? Amém, queridos? Veja como é que a importância do estudo da Bíblia é. Eu fico muito preocupado, irmãos, porque assim, eu estou dizendo isso para vocês, só para os irmãos entenderem, por que é importante estudar a Bíblia, e estudar a Bíblia toda, sem esse negócio de ir lá pegar um resumo dos livros e estudar, não, estuda versículo por versículo, compara, veja, ora, pede a Deus discernimento. Por quê? Porque, olha, é bem provável que esta seja a última geração que vai ter contato com a Bíblia, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Pastor, você está dramático demais. Estou não, irmãos. E vai pegar um povo que não conhece. Você sabe, né? A Bíblia vai dizer lá se eu não estiver enganado, em 1 Coríntios 14, quando vai falar dos dons e tal. Lá chega a dizer o seguinte, que a gente tem que ouvir, né, o sonido e discernir o som. Né? Se a trombeta der sonido incerto, como é que a gente vai entender? Sabe, irmãos, o que o diabo está fazendo? O diabo está preparando o campo para a volta do Senhor, pegar muita gente despreparada. Porque se você não tiver com os seus ouvidos espirituais conhecendo o som da trombeta que anunciará o retorno do Messias, se você não vai entender, irmão, e vai ficar, porque vai ser muito rápido, diz a Bíblia, não abrir e fechar de olhos. Então, tira o povo da Bíblia, eles não vão discernir. O Senhor volta, eles ficam. Lembra lá a parábola das virgens? As prudentes e as imprudentes. Então você não notou, estou notando, o diabo está preparando o terreno, irmãos, está criando uma igreja, entre aspas, distante da Bíblia, totalmente alheia à Bíblia, porém que sabe, e tem um discurso muito bonito, que eles vão lá no Google, vão no YouTube, e seguem o fulano e tal, e está seguindo, parece que sabe Bíblia, mas se você perguntar algo fora daquilo, já não sabe. Porém, são grandes, eloquentes professores. Irmãos, antes de pregar aqui na igreja, na palavra sobre a reforma protestante, eu falei para os irmãos, eu compartilhei. Eu cheguei a ouvir um homem, Nobel de literatura, se eu não estiver enganado, não vou falar o nome dele, porque eu não quero que você chegue nem perto dele. Se você chegar perto dele, é perigoso cair. O cara, irmãos,
leu a Bíblia com intelecto, e ele é muito inteligente, que ganhou até Nobel de literatura, o que ele faz? Ele consegue, irmãos, desmerecer a Bíblia e Deus de uma tal maneira, com tanta firmeza, só porque ele leu a Bíblia com o intelecto e com a emoção. Ele não leu a Bíblia com discernimento espiritual. E esse é o perigo dessa geração que não lê a Bíblia. E muito menos busca de Deus a graça do Espírito Santo de Deus para poder discernir. Irmãos, se você lê a Bíblia mal lida, meu Deus, você está pior do que quem não lê, porque é perigosa. O cara pega, irmãos, ele fala mal de Deus assim e prova. O cara fala que a Bíblia não presta e prova. Por quê? Porque ele leu a Bíblia, irmãos, com um coração mau. Lembra lá, a consciência culpada pode levar a ações culpadas. O cara lê a Bíblia revoltado, ele vai em contrapartes na Bíblia, que se você não entender o contexto e por que aquilo, de onde veio aquilo para chegar em tal situação, você vai dizer que Deus é mau, que a Bíblia é ruim. E isso, irmãos, tem muitos aí que estão pegando, tão distantes da Bíblia e se metendo no púlpito, tão distantes da Bíblia e se metendo a ensinar a Bíblia na internet, e o povo está indo atrás, multidões. Tem um cara novo aí, irmãos, que ele lota estádios falando de Bíblia, e o povo vai atrás. Só que qual experiência com a palavra essa pessoa tem? Vou dizer para vocês uma coisa muito séria. Vocês ouviram falar de uma cantora que morreu lá na Bahia? O marido matou, viu? Pois é, eu fiz questão de olhar aquilo e acompanhar. Irmãos, a mulher era do poderzão, do reteté. E eu sei que tem gente nessa igreja que gosta de reteté, mas eu vou orar para não gostar e aprender. Irmãos, você sabia que essa mulher é daquelas que o povo corre atrás e gosta? Essa mulher estava, irmãos, traindo o marido dela e ia para as igrejas e mandava ver, e o povo pulava e tal. Irmãos, olha o espírito por trás daquilo tudo. E o pior é que se você falar assim, cuidado com isso, tem gente que, não, pastor, irmão, tem que abrir o olho, isso é falta de Bíblia, é falta de palavra que faz uma coisa dessa. Eu nem foquei no fato do homem ter matado ela, não, porque não justifica ninguém matar, mas a minha preocupação foi que ela tinha uma agenda cheia e ia para as igrejas, e fazia os cultos, irmãos, arrebentar. E lá profetizava e rodopiava, e punha a mão na cabeça de um de outro. Então, irmãos, olha, quem tem igreja precisa aprender que não é assim, falta de vida. Então, o que eu quero dizer, as pessoas vão para a frente de uma câmara, vão para a frente de uma igreja e pregam, e faz chover, né? Faz muita coisa, mas agora a pessoa tem experiência com a palavra de Deus na própria vida, ela aplica na própria vida, a mudança, a transformação não há, mas essa geração gosta é disso, meus queridos. Então, é o que eu quero só dizer para vocês, que é algo recente, amém, queridos? Então, só para você ver a importância da Bíblia Sagrada e da gente compreendendo. Provérbios, eu falei para vocês, provérbio é lição de moral, do início ao fim. Provérbio é correção, provérbios é pancada, tá, irmãos? Então, vai seguindo aí, olha. Como em outros provérbios, nós vamos encontrar também aqui, falando da integridade moral, né? Vale mais do que a riqueza. Nós encontramos várias vezes que o pobre, honesto, justo, é muito melhor do que o rico. Falando para nós então que a integridade moral vale mais do que riqueza. Também, né, esse mesmo capítulo 28 vai advertir que aqueles que ignoram a Deus, né, realmente o irritam quando tentam orar, como se ele fosse obrigado a dar para a pessoa alguma coisa. Aquela pessoa que insiste em levar uma vida fora da vontade de Deus, até a sua oração, irmãos, é abominável. Olha bem o que diz o versículo 9. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Está vendo? E agora, que montoeira de gente está na frente das câmeras, enchendo as igrejas, enchendo os estádios, que desviam seus ouvidos da lei. E aqui está dizendo que até a oração dessa pessoa é abominável. O que essa pessoa está passando para mim e para você? Pare e pensa. Pare e pensa. O que essas pessoas estão servindo ao reino de Deus, irmãos? Porém, as pessoas gostam de ouvi-las e querem ouvir. E eu quero muito aqui deixar para a igreja a minha preocupação. Porque a Bíblia que diz, não é o pastor Edgar, que o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então aqui está dizendo que a pessoa que desvia os seus ouvidos da lei, até a sua oração é abominável. Então tudo que uma pessoa que desvia os seus ouvidos da lei faz,
pensando que estou orando a Deus, Deus está me ouvindo, eu estou ministrando, eu estou pregando, eu estou fazendo isso, está dizendo que tudo isso é abominável, irmãos. Então não é aceitável. Por que se não é aceitável para Deus, eu e você aceitamos e ainda elogiamos e damos like, né? E repassamos. Eu evito ao máximo repassar a mensagem de outros, porque eu tenho medo daquilo que eu estou fazendo. Então, está entendendo, irmãos? Não é que o pastor é contra movimento pentecostal, nem aqui nem ali, nem um pouco. Não sou contra, nunca fui. Até mesmo já ajudei igrejas pentecostais, já falei para os irmãos, já ajudei e foi bênção, mas eu vi isso tudo lá também. Eu ajudei, mas eu vi isso tudo, irmão, já ajudei. Eu vou tirar dali porque fica feio. A igreja cresceu muito, tinha acho que 9 ou 12 membros na igreja, e no final do ano tinha 409 ou 412, não me lembro, sei que o número subiu assim. Deus me mandou para lá para ajudar eles na música, no louvor. Fiquei 6 meses e pulei fora. Irmãos, 6 meses eu vi duas coisas. Eu vi poder de Deus, vi milagres, mas eu vi tudo quanto é coisa errada que você imaginar. Então eu falei, não dá para mim. Eu fiquei o tempo que Deus queria, preparei o louvor, deixei ele no jeito, vazei fora e fui ajudar o pastor, outro pastor a abrir outra igreja. Então, irmãos, não é que o pastor Edgar é contra nada disso. Mas depois também vamos aprender, né? Vamos aprender. Igreja Batista, que nós somos Igreja Batista, amém, queridos? É igreja pentecostal? Não é. Isso é muito importante. Existe uma diferença entre a igreja tradicional, né, a igreja renovada, que é a que nós somos, e a pentecostal. Eu diria que o que somos, Batista Renovada, é exatamente o meio termo. Nós não somos nem pentecostais e nem tradicionais. A gente fica bem no meio termo. Então é muito importante você saber, sou membro de uma igreja batista renovada. Não sou tradicional e nem pentecostal. A gente toma cuidado com os exageros do pentecostalismo e toma cuidado com a frieza do tradicionalismo. Então a gente tem um meio termo, onde a Bíblia e a palavra de Deus, ela é muito, mas muito mesmo valorizada detalhe por detalhe. Por isso que eu estou preocupado com essa geração Vibni, tá? Não estou falando de outras igrejas. Estou preocupado com essa geração nossa que não vem para estudo. Por isso que tem essa miscelânea, o cara não sabe se ele é pentecostal, se ele é tradicional, e na verdade ele acaba sendo tradicional, porque não busca o poder de Deus, não busca o avivamento, renovação. Nós buscamos isso focados na palavra. É igual alguém essa semana veio me dizer, né, sobre buscar o dom de línguas. Falei, que maravilha, 1 Coríntios 14 vai dizer, mas já avisei de cara para a pessoa, o dom de línguas sem interpretação, não usa ele na igreja. Está lá em 1 Coríntios, Paulo ensinando, né? Vai falar de profecia, a mesma coisa. Olha, quando for profetizar no culto público, né? Profetiza um, e os outros julguem. No máximo 2, não mais, no culto, para que tenha ordem. Ele chega até a dizer assim, aí que dom de línguas é? A não ser, diz a Bíblia, e você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, diz amém. Então é a Bíblia que diz que aquilo, dom de língua, só serve para a edificação pessoal. Então, se você recebeu o dom de língua, glória a Deus, tua oração será direta com Deus. É o que diz 1 Coríntios 14, né? A menos que haja no culto público alguém com dom de interpretar. Então, pastor Edgar, ora em línguas. Mas por que eu vou orar em língua aqui? Quem interpreta? Mas tem gente que gosta. Você já notou quando você fala em língua, você não entende nada quando alguém fala em língua? Por quê? Está ali o dom, é para você falar com Deus. Então de nada adianta vir para a igreja e nós começar a falar em língua aqui. Fala sozinho, se Deus te deu o dom. Ora, você vai se edificar. Você vai ver que a oração é em outro nível. Ainda que você ore e não entenda batatinha nenhuma, você vê que a sua oração, irmãos, tem outro nível, até nível de resposta é totalmente diferente. Então é bíblico, mas a gente precisa ter discernimento. Então se você começar a falar em língua e você não tem o dom de discernimento, fala um tiquinho só, fica na tua, porque ninguém vai entender nada. Por isso que lá manda buscar, vai dizer para buscar com zelo os melhores dons e vai dizer para buscar um. Qual que vai mandar para buscar? Profetizar, porque o de profetizar é diferente. Você fala para o povo e as pessoas vão entender a profecia, tá? É simples, tranquilo. Então é Bíblia, irmãos. Então Batista vai muito pela Bíblia. A Bíblia diz assim, né? Então a gente faz. Agora não importa se as pessoas acham legal que seja daquele jeito ou do outro. Não, vamos pela Bíblia. Ora a Deus para ter o dom de línguas. Amém, glória a Deus, né? É bom para você.
Amém, glória a Deus. Mas então ora para ter o dom de interpretação também, para que você possa orar e interpretar. Amém, glória a Deus. Você vai edificar quem estiver junto com você, na igreja, em casa, em qualquer lugar. Amém, queridos? Então é isso que eu quero dizer, Batista vai por essa linha. Nós somos nem pentecostais e nem tradicionais. Porém, cremos nos dons espirituais, mas dentro do que a Bíblia diz. Senão a gente vira uma marcelana desgramada. Deus dá dons para que o corpo de Cristo seja edificado. E o de língua é para você. Se não buscar o dom de discernimento, não vai dar, né? Não vai haver edificação. Olha como é perigoso uma liderança ímpia. Ela cria uma cultura onde a impiedade torna-se natural. E o cara chegar ao tempo de não diferenciar aquilo que ele gosta, cada um gosta do que quer. E cada um vai pagar suas consequências. Agora, eu dizer que não tem nada a ver, eu estou fora da palavra, fora da Bíblia. Está vendo a diferença? Então, quando alguém de dentro da igreja já não consegue fazer essa diferença, é onde, irmãos, tá? É onde corre o perigo da nação toda corromper. Por isso que tem que existir sempre um grupo Bíblia, um grupo que vai se revoltar, vai se levantar contra e vai continuar. Quando eu digo que eu não vou fazer isso mais, aqui na igreja de Bíblia, é na quinta-feira. Mas nós vamos continuar estudando a Bíblia, em algum lugar, na minha casa, em algum cômodo aqui, não com aquela expectativa que a igreja vem atrás de Bíblia, sem essa. Mas eu vou continuar, eu vou morrer Bíblia. E tem outra coisa, eu escuto esses caras que pregam contra a Bíblia e falam contra a Bíblia, mas com o maior prazer. E cada vez que eu escuto, eu falo, gente, onde esse cara está com a cabeça? Porque eu estou firme na palavra, irmãos. Amém, queridos? Só não quero que vocês escutam, porque é muito perigoso, é muito sutil, né? Então, vamos seguir. Vai falar outra vez dos governos ímpios, inspiram medo, né? Esses governos ímpios, eles põem um medo, né? Quando os maus são destruídos, a nação celebra, né? Eu tenho que pular ali, por isso que eu vi que estava diferente. Então, o que acontece? Né? Os governos ímpios inspiram medo, e quando os maus são destruídos, a nação celebra, e a bondade começa a crescer, né? E vai finalizar o capítulo 28 com lições anteriores, que nós já vimos antes, sobre os perigos da ganância, e como a perseguição da riqueza material gera e leva a consequências terríveis, ou seja, aquela pessoa que corre atrás da riqueza de maneira errada, de maneira ilegal, todo o perigo que ela vai alcançar. O versículo 8 do capítulo 28 chega a dizer assim: o que aumenta os seus bens com juros altos, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Então, esse ensinamento, né, é maravilhoso, e nós vamos encontrá-lo ao longo do livro de Provérbios. O Provérbios 29 vai começar dizendo que aqueles que se recusam a ser corrigidos vão enfrentar danos repentinos e inescapáveis. Olha o que diz: quem insiste no erro, olha bem, depois de repreendido muitas vezes, será destruído de repente, sem que haja cura. Olha que palavra pesada. Então aí eu tomo essa lição para aqueles líderes religiosos, irmãos, que estão enchendo estádios, tem lá um punhado de centenas de milhares seguindo eles. Essas pessoas, irmãos, vivem no erro, no mal. Só que aqui está dizendo que a ruína deles vem repentinamente, sem que haja cura, né? Sem que haja meios de sanar aquilo. Outras lições também vão trazer, contrastando o governo justo e o ímpio, nós já vimos no capítulo anterior, e o efeito que eles têm sobre as nações, né? O líder ímpio tem um efeito terrível sobre a nação. Vai falar também que o pecado traz consequências, e muitas vezes a pessoa que planeja o mal, ela é prejudicada com o seu próprio mal. Nós vimos aqui que aquele que vive armando o mal, ele cai no seu próprio laço. Então, toda pessoa que fica fazendo mal aqui, fazendo mal ali, mais cedo ou mais tarde ela cai no próprio laço, né? Ela é prejudicada pelo seu próprio esquema, né? Vamos dizer assim. E também, nessa primeira parte, observa o perigo caótico do pensamento do tolo. Ou seja, o tolo, ele é tão teimoso na sua maneira de pensar, né, que ele acaba agindo de maneira louca, desordenada, porque isso é que o tolo vai fazer. Ele não tem princípio, né, não age dentro da sabedoria. Então o tolo, ele vai sempre ter atitudes que nós vamos chamar de absurdas, né? Depois do versículo 12 para frente, já o finalzinho do capítulo 29, adverte sobre a necessidade da sabedoria divina, e vai advertir sobre os perigos de deixar a maldade assumir.
outra vez sobre o líder e os governadores ímpios, que não caminham dentro da vontade de Deus, dentro da palavra de Deus. Como Deus é a fonte última de toda a verdade e bondade, Ele também é a única fonte confiável de justiça. Deus é o único que nós podemos confiar em sua justiça, porque Deus é a fonte de toda a verdade e de toda a bondade. A justiça do homem é falha, sempre é falha, mas a de Deus ela jamais falha. Então é preciso a gente entender e buscar a cada dia viver essa justiça de Deus, baseada no amor de Deus, na verdade, né, irmãos? Eu costumo dizer que a justiça de Deus, ela é muito vista em Cristo, quando eles levam para Jesus aquela mulher que foi pega em adúltero. Ali a gente, adultério aliás, a gente vê como que é a justiça de Deus baseada no amor. Ao invés de condenar e matar a mulher, Jesus ali abriu um caminho para que ela fosse liberta e pudesse viver sua vida livre de pecado e não pecar mais, é claro. Então isso é justiça de Deus. E depois vai mostrar para nós a divisão entre aqueles que honram a Deus e os que buscam o seu próprio pecado, né? É drástica, né? Essa divisão é tão grande que a gente nota entre aqueles que honram a Deus e os que buscam o próprio pecado. Bem, se é tão grande o abismo que separa quem honra a Deus e quem busca o próprio pecado, por que as pessoas, irmãos, não têm esse discernimento? Por que as pessoas não têm? Porque as pessoas são levadas, irmãos, pelo ego, pelo amor próprio, por aquilo que é bom. As pessoas não estão aí para entender isso, que uma boa correção é melhor do que uma palavra bajuladora. Nós vimos isso aqui. Então, um bom amigo é aquele que chega perto de você e te corrige, mesmo que te corrige para arrebentar. É um bom amigo. Agora, aquele que te bajula, ele não é um bom amigo, ele não tem nada de bom para te oferecer. Então, a gente precisa muito notar, a diferença é grande entre aqueles que honram a Deus e que buscam o próprio pecado. Então, é preciso que você também comece a olhar isso na vida de líderes, pregadores, cantores, ministros que ministram sobre nós. Não vai na onda porque a palavra é boa. Esse é um perigo, palavra boa. A fulano tem uma palavra boa. Não importa se a palavra é boa, ele tem vida e tem poder na palavra dele. Vamos falar bem, vamos ser sinceros. João Batista tinha uma palavra boa? A palavra dele era pesada, irmãos. Raça de víbora, serpente, né? Quem ensinou vocês a fugir? E vai detonando, irmão. Ele não tinha uma palavra boa, porém tinha uma palavra ungida, uma palavra de Deus, uma palavra que pegou soldado, pegou cobrador de imposto, pegou a pessoa no pecado, irmãos, e fez mexer o coração delas para voltar para Deus. Então o conceito de palavra boa é muito séria. Palavra boa é aquela que me põe na linha, que me leva para o céu, não aquela que vai me deixar sair bem, enfim. A gente precisa muito disso, então, de entender essas coisas. Então essa aí é assim que conclui esse capítulo, né? Isso porque Deus, né, os repele completamente. Deus repele aquele que busca o próprio pecado. E Deus faz isso, irmãos, completamente. Não é pouco, né? Não é só um pouquinho, né? Para a gente concluir, entre muitas coisas, eu quero dizer uma frase, né, sobre o capítulo 28, depois sobre o 29. E nos dois capítulos nós vamos encontrar a seguinte verdade. No 28, os justos são corajosos, enquanto os ímpios eles se escondem e fogem, né, enquanto os ímpios são derrotados por sua própria maldade. O ímpio, o justo, ele é corajoso, ele segue em frente, ele está de pé. Já o ímpio, irmãos, é derrotado por sua própria maldade. Eu tenho aprendido na vida que todo derrotado, de algum momento, ele abriu seu coração para a impiedade. Nada te tira da presença de Deus, irmão, se você for justo e buscar honrar a Deus. Nada te desvia dos caminhos do Senhor, se você for justo e tentar servir a Deus. Não tem machucado, ferida, né? Conversando com alguém, eu esqueci quem falou assim, tem gente que tem a pelinha muito sensível, sei lá como é que foi que a pessoa disse. Irmão, se você é justo, se você busca honrar a Deus, você sempre vai ficar de pé. Não tem pancada que te derruba na vida espiritual. Agora, se você vive na impiedade, tua mente gosta de pensamentos e, enfim, atitudes ímpias, você vai ser derrotado. Eles vão te derrotar, porque está fraco, não está na presença do Senhor, né? E por fim, o capítulo 29 vai mostrar para nós que a disciplina ensina sabedoria, enquanto a teimosia leva os homens à destruição. Olha que lindo, a disciplina ensina sabedoria. Regra, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, tem seu prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor medita de dia e noite. Eu não sei quantos de vocês já foi tentado a lembrar que naquele dia você não orou, você não teve uma devocional, já na hora de dormir, o Espírito Santo de Deus fala, e aí, você vai fazer o quê? Vai deixar para amanhã?
E aí você levanta, vai fazer seu devocional, cansado, arrebentado. Tá, irmão, isso é disciplina. A disciplina ensina sabedoria, mas a teimosia leva os homens à destruição. É um dia sem devocional, irmãos, porque está cansado, aí vai ser mais um dia, mais um dia, mais um dia. Daqui a pouco você está aquele crente pelinha de ovo. Aí vem alguém e olha para você, já não vou mais na igreja. Porque olha como é que fulano olhou para mim. Não, fulano olhou com o olho que tem. Está vendo, querido? É isso que acontece, a disciplina ensina sabedoria. E a teimosia leva os homens à destruição. Que Deus te abençoe e te guarde, que a palavra de Deus tenha te machucado, que a palavra de Deus tenha mexido, que você vá embora remoendo e falando, não é mesmo, eu preciso viver a vida com Deus, eu preciso estar afinado com o som da trombeta, porque na hora que o som da trombeta tocar, eu vou morar com meu Senhor. Amém, queridos? Obrigado, vamos encerrar. Vamos orar então e vamos para casa. Deus é bom, né? Muito obrigado, eu te agradeço, Deus, e peço que aplica a palavra ao nosso coração. A sabedoria, irmãos, a disciplina, meu Senhor, ela ensina sabedoria e ela nos ajuda a viver. E a teimosia leva os homens à destruição. Por isso eu peço ao Senhor, dá-nos disciplina, dá-nos sabedoria, dá-nos discernimento, nos ajuda a mudar de vida, Pai, que cada marido seja melhor, cada esposa seja melhor, que os filhos sejam melhores, e que a igreja seja melhor, porque a igreja caminha debaixo da graça do Senhor. Obrigado mais uma vez, peço a tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Obrigado, querido, Deus abençoe, em nome de Jesus.